Olá, tudo bem? Meu nome é William, eu venho apresentar hoje mais um episódio do podcast Pode Gastar, podcast elaborado pela turma de Técnica de Administração do Senac de Volta Redonda, dirigido pelos instrutores Lissandra e Henrique. Bom, e o assunto que eu venho tratar com vocês hoje é sobre o empréstimo. Eu quero tirar suas dúvidas, te ensinar o caminho, mostrar o que você deve fazer, por onde deve andar, para você que é microempreendedor individual, uma microempresa, uma pequena empresa, ou para você que ainda é uma pessoa física e quer entrar nesse meio de empreendedorismo agora, eu vou te ensinar o caminho. Bom, vamos lá. Primeiro, eu quero te explicar que tem uma diferença em empréstimo. Para você que é pessoa física, portador de um CPF, você conseguirá um empréstimo pessoal. É aquele que você tem que levar um demonstrativo de renda para comprovar que você irá conseguir pagar o valor que você pegar. Você vai ter uma instituição financeira, lá vão analisar sua renda, analisar seu histórico, seu score, aí sim você consegue um empréstimo, que aí você não precisa explicar diretamente para o que vai gastar, o que você vai fazer, não. Lá é um empréstimo para você, pessoa física, para uso pessoal. Bom, e você que é uma pessoa jurídica, ou seja, tem um CNPJ vinculado a você, não foge tanto, mas é um pouco diferente, porque lá irá consultar o seu CNPJ e também algumas instituições financeiras vão querer consultar também o seu CPF. É só você se dirigir até uma instituição financeira, um banco, um lugar que faz empréstimo, tem essas casas de empréstimo por aí, ou então tem instituições online e lá você consegue, através do seu CNPJ, conseguir um valor para investir na sua empresa, aumentar o negócio, quitar dívidas, ou para você que está começando, um dinheiro para começar, que é chamado de capital inicial. Já já eu te explico cada um desses o que é. Bom, se você ainda não é um empreendedor, vai começar agora, você precisa de um capital de giro. Ah, William, mas o que é esse capital de giro? O capital de giro nada mais é um valor para você começar, para você comprar equipamentos, fazer alguma reforma no local se for preciso. Um dinheiro para você começar a comprar mercadoria, você precisa ter esse capital de giro. Então, você às vezes não tem, sei lá, uns 25 mil, 10, 15 mil, não sei qual é o seu tipo de negócio, para você começar. Mas através do empréstimo você consegue esse dinheiro. Ah, mas será que é bom eu começar com um empréstimo? Sim, porém você tem que ter o pé no chão. Você tem que ver se você vai conseguir o retorno para pagar esse empréstimo. Por exemplo, vou investir tantos reais aqui, mas será que o ponto é bom? Será que o produto que eu vou vender, pelo valor que eu vou vender, eu vou conseguir seguir em frente? Tenho minhas contas para pagar, tenho uma empresa para manter, tenho um empréstimo que eu peguei para poder pagar. Então tudo isso tem que ser muito bem analisado, tudo realmente calculado, para você sim dar o pontapé inicial, ir lá pegar um empréstimo, alugar ou comprar o local do seu imóvel, do seu negócio, para assim você realmente começar a trabalhar, começar a girar e começar a fazer dinheiro. Ah, mas eu já tenho um negócio, William. Eu só quero aprimorar, eu só quero aumentar. Sim, o empréstimo também serve para isso. Você vê o que você vai fazer, você analisa direitinho e fala: bom, eu posso pegar X para pagar X por mês, que assim eu consigo pagar. Aí você pode investir em maquinários novos, em uma obra, em uma ampliação. Você pode fazer isso. Mas você fala: poxa, eu estou endividado, eu preciso quitar uma dívida aqui, que é um fornecedor, por causa de um cliente meu atrasou, não conseguiu dinheiro para poder pagar o fornecedor tal. Então, você também pode pegar um empréstimo para isso. Só que aquilo, quando você for fazer um empréstimo, quando você for fazer qualquer tipo de coisa dentro do seu negócio, você tem sempre que calcular, sempre analisar e ver se realmente eu consigo fazer isso, eu consigo pagar isso, entendeu? Você tem que seguir passos a passo e sempre fazer contas. Outra opção também, que é um empréstimo, mas nem muitas empresas ou empreendedores veem como empréstimo, é a antecipação de recebíveis. O que é antecipação de recebíveis? A antecipação de recebíveis é, por exemplo, eu vendo na maquininha de cartão um valor de 5 mil para o meu cliente me pagar de 10 vezes.
de acordo com o contrato que você tem com a sua empresa da fornecedora de maquininha de cartão, você recebe a primeira parcela e vai recebendo as próximas parcelas de acordo com os meses. Mas, poxa, eu precisava desses 5 mil para hoje ou para amanhã. Você pode entrar em contato com o seu fornecedor lá da maquininha de cartão ou outros locais que também trabalham com isso, outras instituições financeiras. Você provando que você tem um saldo a receber, um valor a receber, você consegue fazer um empréstimo, você antecipa esse valor e de acordo com você vai recebendo, você vai quitando a sua dívida. Claro, nada é de graça, vai ter uma taxa para você pagar e tudo, mas dependendo da sua necessidade para o momento, às vezes compensa. Ah, William, mas eu sou MEI, será que eu também consigo? Sim, claro que você consegue. A categoria MEI é onde tem o acesso mais facilitado para empréstimos. Você que é um microempreendedor individual, uma microempresa, a categoria MEI em si, você também consegue um empréstimo e é muito facilitado e bem acessível para todos vocês. Muitos empreendedores, microempreendedores individuais, não têm o conhecimento sobre o empréstimo. É onde acabam não pegando, não procurando, tem medo de não conseguir pagar, tem medo dos juros abusivos, dos juros altos. Então você tem que realmente ver instituições financeiras que você consiga menores taxas de juros, mais facilidade para poder pegar, e tome muito cuidado com os golpes, que é muito comum nos dias de hoje. Tem muitas instituições financeiras que são de verdade, são aquelas credenciadas. Porém, tem muitas que não são golpistas se passando por empresa. Então, sempre que você for procurar fazer um empréstimo, preste muita atenção no site, procure saber sobre aquela instituição financeira, ver se realmente é aquilo. Você vê taxa de juros muito baixa, desconfia. Não é impossível, mas desconfia, dá uma ligadinha, procure na internet ou então procure saber com pessoas se já viram, se já usaram, porque a questão de golpe hoje em dia é muito comum, é muito grande. E para você que já ouviu tudo que eu te disse e falou assim, não, eu vou pegar um empréstimo, eu consigo pegar um empréstimo, eu vou te dar algumas dicas para você, antes de ir analisar. Olhe muito bem os seus documentos, faça uma lista, ou então vá até o banco, ou entre em contato e fala, quais os documentos necessários para o empréstimo, verifique tudo certinho, olha um a um que já leva tudo pronto, tudo certinho, para você não ter dor de cabeça de ir e voltar, gastar combustível, gastar tempo, entendeu? Outra coisa, procure saber se o seu CNPJ está em dia, se não tem restrições, porque você vai lá, separa a documentação, tudo certinho, chega lá, CNPJ restrito, e aí? Então você perdeu tempo, você perdeu combustível e tudo isso é custo, é dinheiro e não está dando para a gente perder assim, entendeu? Então analisa tudo certinho. Outra coisa, você precisa analisar como está o seu fluxo de caixa, como que tá as vendas, como é que está o seu caixa ali, as entradas, as saídas, como é que tá, você tem que ter um controle disso tudo. E também o seu controle financeiro, que envolve um pouco o fluxo de caixa, as contas a pagar, valores a receber. Você analisa isso tudo, você vê os valores, o que tem disponível, o que não tem, como você vai conseguir pagar, o que você vai fazer. Sempre deixe isso tudo certo, tudo analisado, tudo certinho, que aí sim é sem problema nenhum, sem chance alguma de ter erro no seu empréstimo. Bom, você também vai precisar de dar uma garantia para o banco de que você vai pagar. Pode ser um imóvel, um veículo, algo da sua empresa que garante que você vai conseguir pagar aquele empréstimo que você vai pegar. William, mas eu sou MEI, eu sou uma pequena empresa, eu sou uma microempresa, eu não tenho como dar essa garantia. Bom, não se preocupe, é só você ir até o Sebrae, lá existe o FAMP, o Fundo de Aval para Pequenas e Microempresas. Com esse FAMP, eles garantem até 80% da sua garantia lá no seu pegar o empréstimo. Então fique tranquilo, é só se dirigir ao Sebrae e procurar saber mais sobre o FAMP, que lá eles vão te informar, vão te ajudar e você com certeza vai conseguir o seu empréstimo. Bom, então foi isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Esse foi mais uma parte do episódio do podcast Pode Gastar, da turma do técnico de administração do Senac de Volta Redonda.
Quero agradecer a minha equipe que ajudou, a Amanda, a Daniela e o Fernando, que trabalharam nos bastidores, e eu vim aqui apresentar para vocês esse trabalho que construímos junto. Muito obrigado pela sua audição, até a próxima, estamos juntos. Qual a diferença entre o imposto de renda de pessoa física e o imposto de renda de pessoa jurídica? O imposto de renda de pessoa física é um imposto voltado para pessoas físicas que possuem CPF e que precisam informar o governo sobre os seus rendimentos. O imposto de renda de pessoa jurídica é focado em comunicar e regularizar a situação da empresa com o governo federal. O imposto de renda de pessoa jurídica informa as movimentações físicas e contábeis das empresas durante o ano, comprovando o cumprimento dos deveres tributários como empresa. O que o empresário precisa saber sobre o assunto? Diferente das pessoas físicas, as empresas têm algumas particularidades quando o assunto é o imposto de renda. A primeira coisa que o empresário tem que ter em mente é que o valor a ser pago vai depender principalmente do seu regime de tributação. Se ele é simples, nacional, lucro real ou lucro presumido. Isso pode mudar bastante o valor pago no final do período. Por isso, é preciso estudar bastante o regime de tributação com o seu contador antes de escolher. E, além disso, ele precisa também saber que uma simples falha na apuração ou no pagamento do seu imposto pode gerar algumas consequências para o seu negócio. Aplicação de multas e juros, impedimento de empréstimos com bancos e financeiras e instauração de processo de fiscalização. Esse ano, o prazo para declaração é de 15 de março a 31 de maio e você, pessoa física, pode fazer através do site do Gov ou do aplicativo Meu Imposto de Renda, e a pessoa jurídica através do seu contador. E fiquem atentos, pois em 2024 haverá algumas mudanças para a declaração de imposto. Sou Ana Vitória, aqui do Pode Gastar. E hoje vamos falar sobre o tema princípio da entidade. E minha amiga Liseni explicará sobre o assunto. Boa noite. O princípio da entidade trata-se da separação dos patrimônios da empresa e dos sócios, de uma forma que os registros fiquem bem claros e objetivos para que não haja dúvida. É importante saber o que é dos sócios e o que é da empresa. Como que as empresas devem se comportar com o princípio da entidade? Bem, na tomada de decisão da empresa, nunca deve ter influência dos sócios, pessoal dos sócios. As despesas do proprietário, elas devem ser pagas com seus próprios recursos. A conta bancária da empresa só pode ser utilizada para pagamento das suas próprias contas. O prolabore dos sócios deve ser formalizado de acordo com a realidade. E se caso um dos sócios precisar fazer uma retirada a mais, eles devem reembolsar a empresa para que não possa feri-la. A Zeni vai dar uma dica para vocês. Bom, primeiro, deixar sempre as contas da empresa em ordem. Segundo, tomar decisões levando em conta apenas sempre o futuro da empresa. E também outras decisões, como todo setor da empresa, é necessário um profissional para colocar-se o princípio de toda a empresa em ordem. Este setor também é necessário ser adquirido um profissional na área para administrar a empresa, para que fique tudo bem correto. Então, é o que a gente pode deixar para que a sua empresa possa gastar e gastar com consciência. Definir os preços de produtos e serviços utilizando parâmetros reais é essencial. Isso porque a má precificação pode dificultar bastante o processo de venda.
além de diminuir a rentabilidade do negócio. Se o preço estiver acima do ideal, você poderá perder clientes. Se você propor um preço baixo além do limite que a empresa pode suportar, você poderá ter grandes prejuízos financeiros. Uma precificação bem executada permite uma visão clara do lucro do seu negócio. Uma vez que se possui bem definido o preço de cada produto ou serviço, é possível que se compreenda mais acerca dos lucros e que se faça projeções mais assertivas e contingentes na realidade. O que é precificação? Precificação é atribuir um valor econômico para seu produto ou serviço, ou seja, é o processo de definir o valor monetário a ser cobrado do cliente por um produto. Trata-se de uma variável fundamental ao funcionamento de todo tipo de negócio. A precificação deve ser equacionada de forma a proporcionar retorno positivo à empresa e seus investidores, e garantir ao mesmo tempo a competitividade do negócio e a satisfação do cliente. Aspectos internos a serem considerados: custo da mercadoria, gastos internos e despesas administrativas. Aspectos externos a serem considerados: impostos, concorrência, crises econômicas e regimes tributários. Precificação de produto. Tu deve levar em consideração elementos tanto tangíveis quanto intangíveis. O primeiro passo é mapear as despesas e os custos diretos e indiretos. Custos representa tudo que a empresa gasta para manter sua atividade principal. Despesas são os gastos necessários para o funcionamento da organização, mas que não têm relação direta com sua atividade final. Definindo os custos e despesas, o empreendedor precisa calcular uma margem de lucro razoável. O percentual varia conforme o segmento no qual a empresa atua, condições de mercado, volume de venda, entre outros aspectos. Precificação de serviço. A precificação de serviço, em certo grau, se assemelha à precificação de produto, mas existem algumas diferenças. A prestação de serviço envolve uma série de aspectos intangíveis e subjetivos que deve ser levado em consideração. O primeiro passo para a precificação de serviço é estipular o preço da hora trabalhada dos profissionais. Isso pode ser feito considerando o valor médio do salário dividido pelo número de horas. De forma geral, a precificação serve como pilar de sustentação de todos os objetivos de uma organização. Objetivos gerais: aumento de venda, aumento de lucro, aumento de participação no mercado e sobrevivência. Objetivos específicos: aumento da taxa de retorno do investimento, posicionamento de um novo produto no mercado, guerra de preços com a concorrência. É a partir da formação de preços que uma empresa define estratégias em busca dos seus objetivos, em que, em última instância, é gerar lucro. Por acaso, o preço faz parte do 4Ps do marketing. Primeiro, preço; segundo, produto; terceiro, praça; quarto, promoção. Além da correta precificação, é preciso oferecer benefícios que sejam percebidos pelo cliente em canais eficientes de venda e com boa estratégia de marketing. Aqui vão algumas dicas. Primeiro, calcule o custo por unidade. Segundo, contabilize as despesas. Terceiro, respeite a margem. 4. Entenda a margem de lucro. Olá, amigos ouvintes, está começando mais um podcast, hoje com um tema muito importante: investimento. Quer saber mais sobre o mundo das finanças, mas não sabe muito bem por onde começar? Nesse podcast iremos falar um pouco sobre investimento, aonde investir seu dinheiro, quais são as modalidades de investimento mais usadas, quais são as mais rentáveis, quais são mais rentáveis a curto e a longo prazo. Tudo isso e muito mais você vai aprender nesse podcast. E o mais importante, eu já estava esquecendo: sabe aquela casa dos sonhos, aquele carro do ano, aquela casa de praia e a tão sonhada ampliação dos seus negócios. Tudo isso e muito mais você vai aprender nesse podcast. Fique ligado. O primeiro passo é você saber o porquê de você investir o seu dinheiro. O que o dinheiro significa na sua vida?
É importante sabermos que o dinheiro é um facilitador, né, para que você alcance seus objetivos e metas. Além disso, o dinheiro pode também trazer qualidade de vida no presente. E para alcançar resultados satisfatórios, antes de investir, é necessário fazer um bom planejamento financeiro. Este é o primeiro passo para qualquer pessoa que está se organizando e quer ter um diagnóstico das finanças antes de começar a investir. Bom, agora que aprendemos um pouco sobre investimento, aprendemos que é possível sonhar, ampliar nosso negócio, sonhar com coisas grandes, vamos falar um pouco sobre definição de investimento. Investimento é qualquer gasto ou aplicação de recursos que produza um retorno futuro. Esse conceito envolve tanto dinheiro quanto capital intelectual, social ou natural. E acredite, desvendar seus significados podem ser bem mais simples do que parece. E não precisa ser um especialista em finanças para investir, mas é importante ter uma noção do que é investimento, porque esse conceito faz parte da vida da maioria das pessoas. Afinal, nossa relação com o dinheiro nos afeta diretamente. Infelizmente, em muitos casos, essa relação é conflituosa, principalmente para quem não tem conhecimento de como lidar com o dinheiro. Mas enfim, depois de tanta definição, depois de tanto conceito de investimento, talvez você se depara com uma pergunta: por que investir? A princípio, a resposta para essa pergunta parece ser simples. O que seria ganhar mais dinheiro. Mas o que importa, entretanto, é ganhar mais dinheiro para quê? Sabemos que isso pode variar de pessoa para pessoa. Alguns querem adquirir a casa própria, outros desejam uma vida tranquila após a aposentadoria e assim por diante. A maioria desses objetivos está relacionada à segurança financeira. E pode parecer até clichê, mas a vida é cheia de imprevistos. Às vezes acontecem situações em que a falta do dinheiro é um limitador para resolver um problema inesperado. Quem nunca passou por uma situação adversa e precisar de um dinheiro reserva e chegar na hora e não ter? Não tem coisa pior. É a pior sensação do mundo. Então, o que você está esperando para começar a investir? Existem várias modalidades para investimento. E em algumas modalidades é possível começar investindo com R$1 em renda fixa ou variável. Iremos falar agora sobre as modalidades de investimento. Olá, caros amigos do Pode Gastar. Venho aqui hoje falar um pouco sobre os tipos de investimento, né? Dos tipos de como você fazer o seu dinheiro trabalhar para você, né? Render de forma inteligente. E é um assunto assim onde é muito relevante para o dia a dia, né? Hoje, quem é que não quer ganhar um dinheiro e saber as formas de investir, não é? Então, vamos começar pelo CDB, que é um certificado de depósito bancário. Temos o Tesouro Nacional, né? Que é o Tesouro Direto, LCI, Letra de Crédito Imobiliário, LCA, letra de crédito do agronegócio, debêntures, né? O debêntures é essa palavra assim diferente, né? Mas são títulos de dívidas emitidos por empresas de capital aberto na Bolsa de Valores, né? Para a execução de projetos específicos. Elas são um investimento de renda fixa que oferecem juros futuros com base na data de vencimento, quando o investidor recebe o valor aplicado somado ao rendimento formado, né? É aquilo que você deixa lá com o tempo, com a data específica para tirar. E você tirando dentro da data programada, você ganha o valor em cima daquilo ou perde um valor se tirar antes da data, né? Então, temos também fundo de investimentos de renda fixa, o LC, que são as letras de câmbio, e CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, né? E também podemos falar dos tipos de investidores, né? Do perfil dos investidores, que temos, né? O conservador, o moderado e aquele que é o corajoso, né? O corajoso é aquele que não tem nada para perder,
não é que ele não tenha nada para perder, né? Ele não tem o medo, né? Ele não tem aquilo que freia ele topa tudo, né? Tem o moderado e temos o conservador, né? São perfis diferenciados e também ajuda você a conhecer um pouco daquele investidor, até mesmo para oferecer para ele um tipo de investimento, né? Aí fica uma coisa mais assim, mais fácil de você chegar e como podemos dizer assim, oferecer um investimento para ele, né? Ou conhecer de forma mesmo aonde você se enquadra ali e de acordo com o valor que você tem, o que você pretende, também ajuda bastante, né? Esperamos ter colaborado, né? E grande abraço a todos dos nossos amigos do Pode Gastar. E agora, no Pode Gastar, vamos te dar algumas dicas sobre investimentos. Começar a investir, seja no mercado financeiro, em ações ou em qualquer outra coisa, demanda conhecimento e muitas das vezes experiência. Vamos te dar algumas dicas que possam o ajudar a decidir, mas precisamos entender por que o dinheiro é importante antes de investir. Porque você vai precisar guardar para manter segurança financeira e com isso você vai deixar de consumir, gastar, para que seu dinheiro possa ser multiplicado, para posteriormente trazer liberdade ou não. Entender a importância dos investimentos, que para se chegar a algum lugar, primeiro é preciso saber para onde ir. Sendo assim, faça um planejamento, trace uma meta e com isso tenha as respostas para as seguintes perguntas. Quanto quero ter? Em quanto tempo? Qual o rendimento eu espero obter? Por que investir dinheiro? Pode ser porque recebeu uma grande quantia ou porque começou a planejar um plano de aposentadoria e com isso o investimento se torna o principal caminho para a independência financeira. Aprenda a investir dinheiro. No começo da jornada é comum que o investidor não saiba se informar corretamente, correndo grande risco de ingressar em esquemas de pirâmides. Com isso, todo investidor pode e deve se qualificar, com cursos e buscas em fontes confiáveis. Trace um perfil de investidor. Tenha em mente que o mercado traz volatilidade, portanto, antes de iniciar no mercado, reflita sobre potenciais riscos. Tenha visão de longo prazo. Portanto, ao investir, mantenha uma mentalidade de um sócio da empresa, onde o objetivo é colher frutos ao longo do tempo, seja por dividendos ou o crescimento da empresa. Valorize a diversificação. Não deixar todos os ovos na mesma cesta é um ditado de prudência e de senso comum que a diversificação reduz o risco, sempre tomando cuidado para não diversificar demais, ao ponto da rentabilidade ser afetada. E, por fim, busque assessoria qualificada. Não existe vergonha em acionar assessor de investimento. Feio é investir sem saber.